Abra os céus, ó Pai. Envia anjos para cá para ajudar na batalha espiritual. Repreenda todos os demônios que estão no derredor, tentando impedir o sucesso da tua palavra, querendo até mesmo invalidar aquilo que o Senhor está realizando nesta noite. Todo mal, Senhor, seja repreendido, e que teu filho que vai pregar tua palavra possa sentir liberdade total do Espírito Santo. É porque que tu me vander, amanda, clubes, lubria, forminai. Deus já está me revelando uma espada de autoridade que vai vir na palavra lavacheia. Demônios estão sendo cortados por fé agora. Enfermidades estão sendo arrancadas agora. Livramentos de morte está chegando. Resposta também vai vir da parte de Deus através da mensagem. Deus seja com teu filho e eu te glorifico, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com meus pais, nosso Senhor Jesus. Amém. E externar gratidão a Deus, também ao Espírito Santo, pois se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Pastor Aldo Tavares, Deus abençoe o pastor presidente dessa congregação, e na pessoa do pastor a todos os obreiros, nosso amigo irmão Márcio, a irmã que nos fez convite também, Deus abençoe. E a todos os irmãos que nessa noite vieram adorar a Deus e ouvir uma palavra. Nós temos um compromisso nessa noite e espero estar à altura do nosso amigo irmão Paulinho Santos. É um amigo nosso de longa data. Nós nos conhecemos no mundo ainda quando não éramos cristãos e eu vi Deus fazer uma obra tremenda na vida daquele homem. E logo depois eu me converti. Hoje nós estamos fazendo a obra para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você assentado mesmo, onde você está. Um texto que Deus colocou no meu coração. Prometo aos irmãos que não vou ser muito extenso, mas aquilo que Deus me deu, eu hei de entregar nessa noite aos irmãos. Amém? Amém. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, versículo de número 18 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, verso 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. E do solo o Senhor Deus formou toda a besta fera do campo e toda a ave dos ares, e os levou a Adão para ver como ele os chamaria. E como quer que Adão chamasse a cada criatura vivente, assim foi o nome de cada uma. E Adão deu nomes a todos os rebanhos, e a toda a ave dos ares, e a todas as bestas feras do campo. Mas para Adão não se achava auxiliadora que lhe correspondesse. E o Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. E este dormiu, tirou uma de suas costelas e fechou a carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: essa é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não tinham vergonha. Ou algumas traduções diz,
e não se envergonhavam. Amém, irmãos? Como foi nos passado a respeito desta campanha da família, não há como começar a falar de família sem fazer aqui a representação da primeira família intitulada por Deus, pois aqui, ao criar o homem do pó da terra, louvado seja o nome do Senhor, Deus ali pediu que Adão desse nome a todos os animais ao qual ele havia criado. E Deus começa a observar o comportamento de Adão no jardim, e logo Deus diz no versículo que nós lemos: não é bom que o homem esteja só. O desejo partiu do coração de Deus do homem ter uma esposa, uma mulher para estar ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que a Bíblia em nenhum momento Deus vai mostrar Adão chegando a Deus e dizendo: Deus, eu estou tão sozinho nesse lugar, não tem ninguém aqui junto comigo, eu preciso de alguém, todos os animais estão aí acompanhados e eu estou só. Não, isso partiu do coração de Deus para a vida do homem, louvado seja o nome do Senhor. E o desejo de Deus, então a Bíblia diz que ele faz cair um sono sobre Adão, a primeira anestesia geral, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu lá no paraíso, louvado seja o nome do Senhor. Adão então vem adormecer, Deus arranca uma de suas costelas e faz a sua mulher, louvado seja o nome do Senhor. E logo após Deus criar a sua mulher, ele traz até Adão e mostra a ele. Adão olha para a mulher e diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele se agrada, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que Deus havia oferecido. Note, Adão ele não teve a escolha de poder escolher o tipo, o tamanho, a qualidade. Ele não pôde escolher qual era o tipo de mulher que ele queria. Deus criou e colocou diante dele a sua esposa, louvado seja o nome do Senhor, e ele então se agrada, as coisas vão bem, porque nós sabemos, a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia Deus descia para conversar com o homem, todos os dias, enquanto Deus está descendo naquele lugar para conversar com os dois, há uma comunhão, há uma atmosfera boa, eles se reúnem para conversar com Deus todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é clara dizer que eles estavam ali nus e não se envergonhavam, o homem e a mulher. E eu nessa noite aqui não quero falar em nudez fisicamente, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero falar sobre transparência em um relacionamento ou casamento, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque se você quer ter um casamento abençoado por Deus, a primeira coisa que existe e precisa ter, já tem o primeiro exemplo aqui, não se pode ter vergonha. O que é ter vergonha? Algo que eu faça minha esposa se envergonhar de mim, ou eu faça, ou ela se envergonhe de mim por algum motivo. E eu não estou aqui falando de dever ou coisas do tipo, coisas piores que muitas das vezes acontecem no nosso meio. O outro texto que me chama a atenção aqui é que quando Deus une esses dois, a Bíblia diz, e ambos se tornam para que a gente entenda, uma carne não tem segredo com si só, não é possível alguém ter segredo consigo mesmo, amém ou não amém? Amém. Então acho que aqui começam algumas dicas para quem quer. Eu não quero aqui dar pitaco na tua vida e nem no teu casamento, mas perante a Bíblia eu posso dizer para você o que é certo e o que é errado. O que está fora da Bíblia eu não posso editar e nem dizer como é, mas o que está escrito aqui está aqui, ponto final. E é preciso a gente receber. Mas alguém pode dizer: isso é antigo, isso é Velho Testamento, não é para agora. E quem disse que a Bíblia mudou, quem disse que Deus mudou, quem disse que os mandamentos mudaram, a lei ainda continua da mesma forma, do mesmo jeito. Quando a Bíblia diz que eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham nada para esconder do outro. Eles andavam em comunhão, estavam em comunhão naquele lugar, e eles conversavam, dialogavam, louvado seja o nome do Senhor. E acredito, irmãos, que o diabo astuto, ele não começou agora a fazer o que ele faz no meio dos casamentos. Ele não começou agora a fazer o que ele faz no meio das famílias. Isso já é lá do Éden que
espera que a mulher esteja sozinha. Um momento de debilidade da mulher, e ela está sozinha, observando uma das árvores ao qual o próprio Deus havia dito: olha, dessa árvore vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus fala isso para Adão quando diz: vocês têm todas as árvores do jardim para se alimentar, para comer, para fazer o que quiserem, mas desta árvore vocês não toquem de jeito nenhum, de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está sozinha, logo aparece uma serpente. Entenda algo aqui, irmãos, é muito importante para que você entenda. Nesse momento a serpente não sabe o que Deus disse, não tinha noção do que Deus havia falado, porque ela vai fazer a pergunta para Eva. Ela vai perguntar para Eva dizendo: o que foi que Deus disse para vocês? Vocês podem comer de todos os frutos do jardim? Como é que funciona isso? Aí Eva vai dizer: olha, Deus disse para a gente que a gente pode comer qualquer fruto do jardim, mas no dia que a gente comer desse fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente a gente vai morrer. O que a serpente disse para Eva? Olha, é mentira de Deus. Vocês não vão morrer. Deus enganou vocês. Deus só não quer que vocês sejam que nem Ele. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser parecidos com Ele. E Ele não quer que você seja parecido com Ele. Irmão, entenda algo. A cobiça começou no paraíso, porque a Bíblia diz que o fruto era bom aos olhos, gostoso aos olhos. Lembra quando a gente olha alguma coisa e sabe que não pode pegar, e mesmo assim a gente pega porque é bom? Aleluia! Sabe aquela bergamota abençoada que você passa na rua e vê no pátio do vizinho, muitas das vezes você diz: que gostoso, bem que eu podia pegar, e às vezes você vai lá e pega. Louvado seja o nome do Senhor. Era mais ou menos essa fruta aqui, só que essa fruta era muito mais perigosa do que uma bergamota. Essa fruta aqui ia causar um problema muito grande para a humanidade. Até os dias de hoje a gente colhe esse problema. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, louvado seja Deus, Eva pega o fruto, louvado seja o nome do Senhor, e ela dá a primeira mordida, o que aconteceu, irmão? Ela morreu? Abriu-se os olhos dela, ela conseguiu enxergar que Adão estava nu? O mistério de Deus é grande quando a gente começa a entender o que a Bíblia diz acerca de ser um sonho. Por que ela conseguiu persuadir o seu esposo? Deus falou o que? Vocês vão comer e vão? Quando Adão chega, ela está com o fruto na mão e está viva. O que Deus falou? Vocês vão comer e vão? E como é que ela está viva? Olha o que o diabo usa. Muitas das vezes a primeira morte que está sendo causada não é a morte física, mas sim a morte espiritual, aquela que te afasta de Deus. E a primeira coisa que acontece num casamento é se afastar do relacionamento com Deus, começar a ter medo de estar na presença de Deus, começar a pensar que se Deus vê o meu pecado, Ele pode explanar para todo mundo e eu posso passar uma vergonha, então é melhor eu ficar escondido. Meu Deus! Eu começo a dizer, irmãos, que antigamente a gente pensava de uma forma, e eu não sou muito antigo na igreja, eu tenho 11 anos de fé, mas eu lembro que quando se anunciava um pregador, você tinha medo de ir na igreja. Porque aquele pregador, ele não pregava apenas a palavra, mas o que ele revelaria não era CPF, irmão Márcio, e nem nome de carro, nome de casa, nome de CEP, não, o que ele revelava era pecado. E todo mundo tinha medo quando esse pregador chegava na igreja. Mas eu quero te dizer, irmão, que esse pregador, ele continua existindo ainda nos dias de hoje. O que falta ter é alguém com coragem, porque alguém diz, tem que ter ética. O que é ética? Você viver a vida inteira dentro da igreja no pecado, morrer e ir para o inferno, ou Deus vai levantar alguém para que você se coloque na posição, mude a tua vida e siga a Cristo como tem que servir. Irmão, tem uma coisa que eu não faço, é botar a agenda aberta no Facebook. Se tem uma coisa que eu nem não faço, é curtir comentário de alguém que está na igreja dizendo que igreja abençoada, daqui um dia eu prego aí, porque tem um monte que faz isso. Porque eu me conheço, irmão. Eu sei o que Deus faz. Eu não boto na minha boca mais. E às vezes Deus me bota em umas situações quando a irmã me convidou, e infelizmente às vezes acontece algumas coisas porque a gente não é conhecido
conhecido, porque a gente não tem uma vida de ficar postando coisas. E eu entendo o pastor, porque irmão, hoje em dia tem tanto picareta aí fora que prega, mas a mulher não é convertida, e os filhos não são crentes. Anda por tudo. Hoje a minha esposa não está aqui porque está cuidando da minha filha que está grávida, e por esse motivo ela não veio. Mas o esposo dela está aqui e pode testificar de tudo que eu estou dizendo. O que eu não vejo hoje é uma geração que tem a temor a Deus. Porque se levantar para pegar qualquer um, se levanta. Mas entender que quando você se levanta para pregar tudo que você está pregando, você tem que dar conta naquele dia diante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você está ouvindo de mim aqui hoje, você também vai dar conta naquele dia. Você não vai poder dizer, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento disso. Eu não entendia. Porque você ouviu e provavelmente não vai ouvir só de mim. Mas o interessante é que a serpente espera um momento de fraqueza da mulher. A mulher é o mais frágil da história. E a gente precisa entender isso. Por mais que tenha se levantado um volume, um grande número de mulheres feministas que pensam que não precisa do homem para coisa nenhuma, que não sei o quê. Não. Tudo que Deus fez foi criar um homem para cuidar da sua esposa. Isso não é ser maior ou ser melhor, não. Olha a responsabilidade que nós temos. A Bíblia diz, a carta dos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz que o varão, o homem, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O que Cristo fez? Ele deu a sua vida. Tem homem que qualquer brinquinha quer largar na mulher. Tem homem que, não, aqui é uma benção, bota um terno e uma gravata, mas em casa quer espancar a esposa. Mas nessa noite Jesus vai te pegar. Ou você entra no eixo de Jeová ou ele vai te pegar na curva. Porque a Bíblia ainda nos mostra o caminho. Nos dá todo o direcionamento. Só não segue quem não quer, irmão. A serpente está sozinha. A mulher está sozinha com a serpente. Irmão, aqui entra uma coisa muito importante que o relacionamento. E o que seria pregador? Diálogo. A mulher está sozinha, parece uma serpente falando, irmão. A criatura da mulher vai chamar o marido e vai dizer: amor, aconteceu um negócio meio estranho aqui. Tu acredita que apareceu uma serpente do nada falando? E olha, ela disse que Deus está mentindo. E a gente pode comer do fruto. Mas não. Ao invés de chamar o esposo, né? Chamar o marido. Ô meu amor, o negócio é o seguinte, eu precisando comprar aquela coisa. Não, primeiro compra, né? Depois vai pra te pagar. Comprei aquela blusinha, depois chega um bascate lá e nem sabe onde é que aparece esses criaturas. Conversa, irmão, diálogo. Vai evitar contendas dentro da sua. Diálogo. Aconteceu algo que não era para acontecer, uma serpente falando: opa, tem coisa errada. A primeira coisa, chama o marido, o Adão, é o cabeça, é o varão. Irmão, isso não é ser maior, não, é o protetor da tua casa. Qualquer responsabilidade não está sobre a mulher dentro da casa, está sobre o marido. Se uma casa vira ruína, não está sobre a mulher, em partes, porque a Bíblia diz que a mulher sábia e a tola. Ah, glória a Deus. Mas a grande responsabilidade está sobre o marido. Então, se ela chama o esposo naquele momento, não teria evitado o problema? Sim. Porque se o homem come, irmão, mesmo sabendo que não era para comer, e cai no álibi da serpente também, porque o homem só come porque quando ele chega, Eva já está com o alimento na mão, com o fruto na mão, comeu e está viva. O álibi do diabo, pode fazer que não tem problema, um pouquinho só não faz mal. Se ninguém está vendo, não tem problema. Se o pastor não conhece, não tem problema. Mas o que você faz naquele quarto sozinho, com um olho de fogo, aleluia, com chama de fogo, que contempla a tua Deus e está vendo muito bem o que você está fazendo. A gente pode. Os olhos dos irmãos, mas o de Deus, ele está sempre olhando para a gente. Olha aí! Chega
a Bíblia diz que ele chega, o homem abençoado também, né? Misericórdia. O que Deus falou, irmão? Não é para comer, abençoado de Deus. Mas o camarada vê a mulher com o fruto na mão, comeu, opa, está vivo, vou comer também, glória. É bom? Experimenta aqui, vai ver, coisa boa. Mas o que Deus falou, irmão? Meu Deus. O Espírito de Deus. Nessa hora, o que Deus falou não importa mais. E quanta gente tem no nosso meio que o que Deus falou não importa mais? Para viver o que a serpente está falando. Vai apertar um pouquinho. Aleluia. Glórias a Deus. Chega, come. Os dois estão juntos. E a Bíblia diz que quando o homem come, então, são abertos os seus. Só abre os olhos quando os dois comem o fruto. Aí eles veem que estão nus. Fazem o quê? Opa, estou sentindo a graça de Deus aqui, mano. Aí eles se escondem. Agora são cúmplices. Pecaram? Deus vai vir daqui a pouco aqui para nos pegar. Vamos nos esconder. Aleluia. Interessante que todos os dias, Deus estava no mesmo lugar, esperando o homem para conversar com ele. O homem pecou, irmão. Deus ainda estava no mesmo lugar, esperando o homem. O homem demora, Deus começa a perguntar e gritar no Éden, caminhar no Éden e dizer: Adão, aonde tu estás, Adão? Você não vê Deus chamando Eva. Aonde tu estás, Adão? Aí estão os dois, né? Vestiram lá umas folhas, se esconderam atrás de uma árvore e estão escondidos atrás de uma árvore. Aí Adão olha para o Senhor e diz: onde nós estamos aqui, Senhor? Aqui. Eu ouvi os teus passos no jardim e temi. Por isso que a gente se escondeu. Aí Deus vai falar assim: quem contou para vocês que vocês estavam nus? Quem disse para vocês? Irmão, quando Deus fez o homem e a mulher, ele botou roupa neles. Como é que eles não sabiam que estavam pelados? Se Deus quisesse que eles tivessem esse conhecimento de maldade, Deus teria colocado desde o início. E Deus não coloca, Deus não faz isso. Não havia maldade no coração deles. Não havia nenhuma maldade em vê-los daquela forma, porque Deus assim havia feito. E eles dizem: olha, foi a mulher que tu me deste. Porque Deus pergunta: porventura vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Aqui começa o primeiro jogo de empurra-empurra da história. Aleluia. Adão olha para Deus e diz: Deus, foi a mulher que tu me deu. Eu não te pedi, Deus. Eu não disse que precisava, Deus. Porque é muito fácil a gente culpar alguém quando as coisas estão pegando fogo, do que assumir a culpa. Olha para o lado e diz: foi a mulher, Deus. A mulher olha e diz: não, eu caí no papo da serpente. A serpente por si só está perto, não tem o que fazer. Só que para você entender, o jogo de empurra não começou agora dentro de um relacionamento. O que Deus está falando comigo, eu preciso dizer para alguém aqui: o teu relacionamento não está terminando por causa do teu esposo. O teu relacionamento não está por um fio por causa de você apenas. Infelizmente é porque cada um não sabe assumir as suas culpas e ver aonde cada um está errando. Porque é muito fácil olhar para o lado e colocar a culpa nele dizendo: acabou porque ele não presta. Acabou porque ele isso, acabou porque ele aquilo. Hoje está fácil, irmão. Qualquer um não gostou da mulher, ou já está há muito tempo, já acha que tem que trocar, vai lá e troca como se fosse descartável. Mas eu ainda continuo com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Casamento não é descartável. Por quê? Como eu disse no início,
Aí está apanhando não sei quanto tempo já. Dizendo para Deus que não aguenta mais. Mas foi você que escolheu. A casa está desmoronando. E você está dizendo, eu não aguento mais. Mas por que não botou Deus no início? Relacionamentos novos, irmãos. Relacionamentos novos. Pessoas que estão começando um relacionamento agora. Eu preciso dizer o que esse texto está dizendo aqui. Se não tiver transparência, não haverá relacionamento que dure para muito sempre com a igreja. Para você ter uma ideia, eu me converti há 11 anos, mas antes de eu me converter, eu era alguém que não podia ter isso aqui. Nem a NASA conseguia abrir meu telefone, de tanta senha que tinha. Se a minha esposa pegasse meu telefone, era guerra. Porque tinha senha para tudo. E quando eu chegasse em casa, se eu tivesse esquecido o telefone, e algumas vezes eu esqueci, quando eu cheguei lá, tinha 50 mil marcas de dedo na tela. Tinha o nome da Joana com o nome de João. Tanta coisa que eu fiz que só a misericórdia de Deus, eu falo com propriedade do que eu estou falando. Eu me achava ser homem porque eu andava com muitas mulheres. E eu descobri que um verdadeiro homem não é aquele que pega muitas mulheres, não. Mas aquele que consegue sustentar e amar apenas uma verdadeiramente. Todos os dias da sua vida. Eu ainda não era casado com a minha esposa, e para você ter uma ideia, ela orou 5 anos pela minha vida. 5 anos por um cara que traía ela todos os dias. Merece ou não merece? E você com 2 brigas já quer abandonar o casamento, isso que você casou. A gente não era casado, irmão. Ela tinha todo o direito de dizer, eu não quero mais. Não é casado, não tem problema. Mas botou isso aqui no dedo, dá teu jeito. A Bíblia me dá amparo para 2 coisas só para separação. Fora isso, dá teu jeito. É verdade. Tem muita gente hoje querendo separar por qualquer coisinha. E se Deus não te dá amparo, como é que Ele vai abençoar algo que Ele abomina? É só ler a Bíblia, irmão. O livro que a gente prega sobre o dízimo fala um texto que eu acho lindo. Eu, o Senhor, abomino o divórcio. A gente só fala do dízimo nesse texto. Mas tem isso escrito lá, sabia? Aleluia! É que às vezes a gente só pega o que a gente quer, irmão. A Bíblia não é um drive-thru que você escolhe o que quer comer. Tudo que está aqui é para você se alimentar. E tudo que está aqui serve para você sim. Ah, mas é antigo. Não é antigo não, irmão. O que está no antigo está no novo também. Porque se você pegar lá em Mateus 19, você vai ver a mesma coisa que está escrito lá no Antigo Testamento. Então, por favor, irmão, a gente tem que parar com esse negócio de querer dar um jeitinho para Deus se adaptar com o meu pecado. Porque o meu pecado continua sendo pecado, querendo ou não, e ponto final. Deus não vai abençoar o que Ele abomina e ponto. A não ser que Deus te dê uma oportunidade. Amém. Glória a Deus por isso. Olha a Bíblia. Abriu-se uma brecha. Houve traição no casamento. Brecha. O marido bate na esposa. Brecha. Porque ninguém tem que viver embaixo de julgo assim. Até porque não existe amor, irmão. Se você está apanhando na sua casa, a primeira coisa que você faz, vai na delegacia. Chama a polícia. E prende, porque isso não é homem, nem aqui nem na China. Isso é um miserável. Que no mínimo apanha de todo mundo na rua e tem que bater em alguém. Porque não consegue bater em ninguém que não seja uma mulher. Cuidado com isso. Houve traição. Ah, um caso de espancamento. Irmão, o marido é crente, não deixa você ir para a igreja. Isso cabe em julgo desigual também. Você não é obrigado a ficar embaixo de julgo desigual. Você não pode ser proibido de fazer algo como adorar ao teu Deus, o teu Senhor. Mas, como eu disse no início, quem foi que escolheu, irmão? Cuidado. Transparência. Por que eu falei disso aqui? Se hoje, irmão, isso aqui dá muita guerra, mas eu adoro guerra. Se hoje a tua esposa pegasse esse aparelhinho na mão, tem alguém que diz assim, não fica procurando muito, senão tu vai achar. Como assim?
Fala mais, Jesus. Tá Aleluia! procurando não, que o senhor não vai achar. Vai Maravilha! saber. Fala mais, fala mais. Aleluia! Como assim vai achar? É mesmo assim. É forte! Não, a minha esposa tem todas as minhas senhas. Tanto Maravilha! WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer coisa que ela entrar, ela pode entrar tranquilamente. Não vai ter uma mensagenzinha escondida ou privada lá, não vai. Porque há 11 anos atrás eu tomei vergonha na minha cara e me converti. Se você não quer servir a Cristo, amém, tudo bem, tudo certo, mas não vem pra cá brincar de crente, não. Porque você está envergonhando o Evangelho de Cristo. E tem bastante que está fazendo isso aí fora. Por isso que o Evangelho caiu em descrédito. Ninguém mais dá crédito para o Evangelho. Porque uma minoria que se levanta do nosso meio fazendo coisas erradas, achando que todo mundo é igual, porque quando se fala de uma igreja, você dá nome para ela. Você já viu alguém falar da igreja tal? Não, irmão. E me dói quando fala de uma igreja. Porque eu faço parte dessa igreja aqui. Olha! A placa da minha igreja fica do lado de fora. Não tem importância nenhuma. Porque o que vai para o céu não é uma placa, é um corpo. E nós somos um. Quem é o cabeça? Não diz que ele é o cabeça da igreja tal. Ele é o cabeça da igreja. Aonde tem uma igreja, ele é o cabeça, ponto. E quando alguém se levanta para falar mal da igreja, cuidado! Porque eu estou falando de algo que não é meu. É de Cristo. E todas as vezes que alguém fala mal da igreja, irmão, cuidado, você está falando de mal de você mesmo. Porque você faz parte da igreja também. Cuidado. Cuidado. 25. Estavam nus e não se envergonham. Quantos casamentos têm se acabado por causa disso? Isso aqui é minha privacidade. Privacidade, amado. Privacidade, amado. Você casou pra quê, bonita? Casou pra quê, bonito? E ambos se tornam aí uma. Que maravilha! Se é uma, não é duas, irmão, então para com esse negócio. Depois não adianta dizer o diabo se levantou dentro da minha casa. Meu Deus! Uma apologia se levantou dentro da minha... Não, eu estou sempre com essa mania de achar que você tem privacidade. Não existe privacidade para casamento, filho. Diálogo. Quantos casais hoje já sentam na mesa e já nem se olham mais? Por quê? Estão com o telefonezinho na cara, comendo aqui e o telefone aqui. Deitam na cama, um para cada lado. Já nem se olham, querem ter vontade de alguma coisa, mas nem se olham mais. Estou falando do que Deus está mandando, irmão. É tudo da família, é campanha da família. Você quer que eu pregue o que? Cura divina? Aleluia! Como eu falei no início, irmão, eu não peço. Só que o que Deus dá, eu entrego. Cuidado. A gente tem famílias se destruindo hoje por nada nesse mundo. E a nossa missão como igreja é zelar pelas famílias. Aleluia! Se você está nesse caminho e quer continuar com seu esposo ou sua esposa, é um aviso de Deus para a tua vida. Dá tempo de mudar ainda. Aleluia! Pede perdão, irmão. Todo mundo erra. Mas depois de crente a gente não pode cometer esse tipo de erro. A gente não pode mais falar desse jeito. Uma coisa eu vou dizer para você, irmão, depois de 5 anos, quando minha esposa não aguentou mais, ela disse, eu não aguento mais esse ano. Ou você arranca ele da minha vida, ou você transforma ele. Olha eu aqui. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque você até hoje está tentando trazer teu esposo para a igreja com a força do teu braço. Está enchendo ele. Todo dia, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não vai ser assim, não. Calma teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar lá naquela vida. Sabe qual é o maior erro da igreja, irmão? E a maioria faz isso. Vem para a igreja para mudar os outros. Vem para a igreja porque eu vou orar pelo fulano. Deus está tentando mudar a tua vida, até hoje não conseguiu, criatura. Aleluia!
Enquanto você estiver orando por quem está lá, Deus nunca vai fazer a obra, porque Ele está tentando fazer a obra na tua vida. Sabe por que eu não ia para a igreja, irmão? Isso é testemunho pessoal, eu não pego pelos outros, eu pego a minha vida. Minha esposa chegava ela em casa, pior do que quando ela ia para a igreja. E aí eu perguntava para ela, mas vem cá, tu vai para a igreja ou vai para onde? Trouxe todos os demônios contigo? Grita mais do que quando foi? Jesus é assim? Então eu não quero Jesus. Porque se tu tem a luz e não sabe mostrar a luz dentro do teu lar, como é que as trevas vão resplandecer nessa luz? Aleluia. Meu Deus. Glória. Deus, que maravilha! Deus está tentando mudar a tua vida. Para você não precisar falar muita coisa. Glória. A minha desculpa era, não vou para a igreja porque a minha esposa é só misericórdia de Deus. E eu que botei ela na igreja ainda. Mas botei ela na igreja, ela é crente bênção. Vai ser crente bênção? Crente bênção é aquele que vai para a igreja. Aí recebeu a bênção, tchau, nunca mais eu venho aqui. Por isso que eu tenho pavor dessas coisas, irmão. A gente não tem que estar na igreja porque Deus vai fazer amanhã, ou porque Ele vai fazer depois de amanhã. Você tem que estar na igreja pelo que Ele fez por ti na cruz, no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior desejo de Deus é te salvar e te levar para o céu. Aí, com a minha desculpinha esfarrapada, Deus teve que entrar no meu quarto, irmão. Eu 3 dias de depressão querendo a morte em cima de uma cama. O primeiro dia só o diabo falava comigo. Todo dia ele falava assim, te mata, tu não vale nada. Nem a tua mulher te quer mais. É fácil. Tá vendo essa arma debaixo do travesseiro? Eu pego, engatilho, ele bota na cabeça e acaba com tudo. É fácil. Tu vai parar de incomodar. Só que havia uma voz que gritava no meu ouvido e eu lembrava da minha mãe. Que sempre falou para mim, olha, se tu morrer e te matar, tu vai pro inferno. Porque tu não conhece Jesus. E tu precisa de Jesus para ir pro céu. Aquele medo era maior e eu o diabo o tempo todo, mas não acaba com isso, é frescura, não tem nada disso, tu vai ver aquela... Irmão, 3 dias, só ele. Os amigos do futebol sumiram. E muitas das vezes eu deixei de estar com a minha esposa para estar no futebol. Muitas das vezes eu deixei de estar em comunhão com a minha família para estar correndo em baile. E quando eu precisei, eu estava em cima de uma cama para morrer. Cadê os amigos? Aqueles que te convidam para balada e até pagam para você entrar dizendo, hoje é comigo. Quando você precisar de um milho de leite para o teu filho, esquece. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. No 3º dia, Jesus entrou naquele quarto. E quando ele entrou, ele olhou para minha cara e disse, filho, até quando tu vai me negar? Até quando tu vai dizer não para mim? Eu estou batendo na tua porta todo dia. E tu me nega todo dia. Mas o diabo está aí e todos os dias tu diz sim para ele. Tu usa essa desculpinha esfarrapada. Que o problema é o fulano e o problema é o Beltrano. Para de mentir para ti mesmo. O maior problema de não estar lá é você mesmo. Porque você não quer. Assume isso. Irmão, o perdão da palavra que eu vou usar aqui, Deus disse assim, toma vergonha na tua cara. Foi assim que Deus me tratou, irmão. Deus não disse, vem cá, Joelzinha rara de Jesus, pedrinha preciosa de Jeová, vem cá, quintinho, que eu vou fazer. Não, não foi assim não. É mudança dentro do teu lar, rapaz. Então seja a mudança que tu espera dentro do teu lar. Aí tu vai ver a mudança acontecer verdadeiramente. Por isso é bom, Deus, eu quero isso, mas era tão difícil chegar na igreja, irmão. Aí Deus tem as suas artimanhas, por isso eu digo, espera o tempo de Deus. Eu não conseguia chegar na igreja. Deus deu um jeito de me levar para o monte. Eu não sabia o que era monte. Um dia um amigo que cantava comigo no mundo disse, rapaz, vamos para o monte. O que é monte? É o lugar que a gente vai orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Não, a única coisa que eu sabia falar com Deus era pedir pecado. Pedir perdão, né? Isso a gente sabe. Aí diz, não, ela vai conversar com Deus, tu fala com Deus e pede para ele tudo que tu não quer mais, tudo que tu quer dele. Eu digo amém.
A gente chegou no Monte da 118 na época. Ainda estava aberto. Uma sexta-feira, perto da meia-noite, já estou encerrando. Eu cheguei lá, irmão, a minha vida totalmente destruída, não estava falando com a minha esposa, só que o carro estava sem gasolina para ir para o monte. E aí eu pedi para ela, só eu preciso de dinheiro para botar gasolina no carro, porque eu vou para o monte. Na hora ela falou comigo, me deu dinheiro. Aí era Deus agindo. Glória. Irmão, eu tinha brinco nas duas orelhas, piercing no nariz, corrente no pescoço, só a misericórdia de Deus. E desse jeito eu fui. Eu não tirei nada para chegar diante de Deus. Mas eu sabia o que eu queria. Eu queria uma família abençoada. Eu queria não ser mais quem eu era, mentiroso, que mentia, que traía, achava que estava certo mentindo. E quando a gente chegou lá, era uma gritaria, crente louco para todo lado, porque hoje a gente vê fogo, né? Aí a gente canta, onde está aquele fogo? Eu sou do manto aí, irmão, eu tenho saudade. Mas Deus falou para mim, se tu tem saudade, então começa a botar fogo, porque eu ainda continuo sendo mesmo. Ele não mudou, irmão. A gente tem essas manias de ética, mas pecar tem 3 mulheres, 4 mulheres, não tem que ter ética. Mas para falar em ministério tem que ter ética. Pelo amor de Deus. Eu prefiro falar em ministério do que falar da vida dos outros. Enquanto eu cuido da minha vida, Deus ainda continua cuidando, enchendo e renovando, transportando e dando graça. E nessa noite Ele está renovando as forças de alguém aqui, neste lugar, pela sua presença. Eu cheguei naquele lugar, irmão, perdoe minha inocência, mas eu cheguei no lugar, era uma gritaria que só, escuridão, era crente pulando de um lado, crente pulando do outro. E eu não entendia nada daquilo, parecia um índios no meio do mato, eu digo, Jesus. Minha vida estava uma loucura, agora o rapaz me traz para o manicômio, vai dar tudo certo. Eu não sabia o que era aquilo. Mas aí Deus brotou no meu ouvido e disse, rapaz, o único louco aqui é tu, que não conhecer a minha presença. Mas hoje, aleluia, não te preocupa que eu vou dar um jeito nisso. Estacionamos o carro, subimos até o lugar onde a gente orava lá e ele disse para mim, atravessa aquela moita lá e fala com Deus do teu jeito, irmão. Tudo muda quando você chega diante de Deus sabendo o que você quer. Eu vou repetir para alguém entender aqui. Tudo muda quando você sabe o que quer diante de Deus. Sabe por que Deus não muda situações hoje em dia? Porque você chega diante de Deus e vai com uma lista com 50 coisas. Eita, glória! Nem você sabe o que quer. Aleluia! Imagina Deus tentando resolver todos os seus problemas. Mas baixo, muda uma coisa de cada vez. Ele está no controle de tudo. Mas tenha prioridades. O que está ruim na tua vida hoje? A área financeira, coloca isso diante de Deus. É a área sentimental, coloca isso diante de Deus. Esquece o resto. Porque Deus vai cuidar do resto. Você precisa ter prioridades diante de Deus. Eu cheguei lá e disse, Deus, eu não quero mais ser quem eu sou, irmão. Foi simples. Foi a única coisa que eu consegui falar. Porque depois disso, eu fiquei 2 horas chorando de joelho. 2 horas chorando, e foi as 2 horas melhores da minha vida. Em todos os lugares que eu passo, eu ainda não preguei. Eu conto esse testemunho para você entender. Desde aquele dia eu caí de joelho no chão, comecei a chorar, comecei a arrancar brinco, comecei a arrancar corrente, ainda ficou um piercing que eu tinha no nariz, aleluia. Mas Deus foi trabalhando devagarzinho, ninguém precisou dizer, varão, tu não pode andar com isso, varão, tu não pode andar com aquilo. Não, o Espírito Santo vai convencendo quem quer ser convencido. Difícil é Deus trabalhar na vida de quem não quer. Porque quem não quer começa a incomodar. Ai, mas eu gosto disso. Então fica com isso, criatura. Eu gosto de usar isso, mas eu gosto de usar aquilo. Fica com os teus gostos e deixa Deus usar quem quer. Eu disse, Deus, eu não quero mais ser quem eu sou. Abandonei futebol. Abandonei tudo que eu gostava e amava.
Porque eu disse, Deus, a partir de hoje eu só quero uma coisa. Eu só quero te servir, Deus. Eu comecei a ver os crentes falando em línguas, eu comecei a desejar, dizendo, Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Irmão, não pensa na loucura que eu fiquei quando eu falei a primeira língua. Aleluia. E até hoje eu lembro qual foi. Mas quando eu falei a primeira língua, eu disse, Deus, eu quero mais, porque daí o pastor falou para mim, começa a pedir variedade. Eu digo, opa, variedade? Eu comecei a pedir variedade. Eu nunca fui para um monte para pedir trabalho e eu estava desempregado. Eu nunca fui para um monte dizendo que eu precisava de alguma coisa. Nunca pedi lá dizendo, Deus me usa na face dessa terra, me enche da presença, me dá os teus dons. E ele foi fazendo, e ele foi fazendo, e ele foi fazendo. Sabe o que vai voltando para a igreja hoje? Prioridade não é terra, não. Prioridade ainda é o céu. E quem está comigo, erga a tua mão para cima e dá glória. Vai encerrar. Eu de joelhos. Na minha volta começou a ficar um monte de sombra escura. Eu comecei a ficar um pouco com medo, mas uma luz começou a brilhar em mim. E aquela luz que brilhava em mim não deixava com que aquelas sombras voltassem para o meu corpo. Aleluia. Eu sem entender, comecei a olhar na volta e era muita sombra, irmão. Muita sombra. Daqui a pouco Deus brada no céu e fala no meu ouvido, filho, tu tá vendo essas sombras aí? Esses eram os demônios que te usavam. Eu não estou sentindo a glória agora. Eu não sei como é que vai acabar. Todos essas sombras eram espíritos que te usavam. Mas tu está vendo essa luz que te cobre. Essa luz que te cobre é a minha graça, é a minha presença. E enquanto estiver na minha presença, nunca mais esses demônios tocam na tua vida. Para honra e glória em nome do Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas a gente está muito raso. A gente vem pra cá para falar de problema terreno com Deus. A gente vem pra cá para resolver problema que a gente pode resolver. Uma conversa, com um diálogo. Às vezes é só um período que eu vou fazer um teste. Mas ao invés de se humilhar diante da potência de Deus, aqui ele fica com esse nariz dizendo, eu tenho razão. Para com esse negócio de razão. Isso vai acabar com a tua vida e com a família. Presença de Deus! Tem razão de ter presença, eu prefiro ficar com a presença. Eu estou sentindo algo com a mão de Deus aqui. Enquanto eu estava pregando aqui, Deus estava me dando algo, eu preciso dizer, tem relacionamentos aqui que estavam na corda bamba para terminar, mas Deus chegou aqui nessa noite para dizer, o que está dando fim é obra de um diabo na tua vida, aleluia, porque eu, o Senhor, vou derramando a chama do primeiro amor, aleluia, aleluia.
Passa na frente junto com ela, nós vamos orar pela tua família. Você que está sem teu esposo, sem a tua esposa, passa na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar. Há o poder de Deus aqui. Há o poder de reconciliação nesse lugar. A Daramanda, a Iliaçui. Deixa eu dizer, irmão. Cuidado! Cuidado com a serpente. Porque ela anda no meio da igreja. Como assim, criador? Ela tem chegado em lugares devagarzinho um e no outro, dizendo larga. Está te incomodando, larga. Está te incomodando, abandona. Segue a tua vida. Mas hoje veio para a serpente, irmão. Porque maior é aquele que está conosco. Venha lá. Olha lá, ela manda. E ora, sai, eu quero orar com você. Irmão, se você não for ficar tímido, fica de frente com a tua esposa em nome de Jesus. Fica de frente com ela aí, você que está precisando, em nome de Jesus. Deus está me dando algo aqui, eu vou dizer, irmão, aqui eu oro. Você precisa liberar perdão hoje. Mas você vai dizer, mas eu não fiz nada. Não fez. Mas as palavras que você proferiu magoaram mais do que um tapa no rosto. Peça perdão hoje. Às vezes a gente como homem, irmão, a gente é meio ogro, é meio fico. E a gente precisa às vezes reconhecer que a gente, né? Dei uma resbalada, me perdoa. Irmão, eu não vou brigado muito com a minha esposa, o sofá perde a vida inteira. Esse negócio de brigou e vai dormir no sofá, não faça isso. Aleluia. Sabe quando você sai da cama, irmão? Você dá legalidade pro diabo deitar do lado da tua mulher. E depois que ele deita lá, é ele que toma conta. Aí começa a dizer que você já não é mais o mesmo, que você já não ama mais, que o amor acabou, que já não tem mais atração. E vai indo, vai enrolando devagarzinho. Não durma separado. A não ser que seja por um propósito, isso é bíblico. Depois os dois voltem, isso é bíblico. Se retirar para a oração, depois, com glória. Não durmam separados. Não durmam. Porque no meio disso, há um inimigo querendo acabar com relacionamentos, querendo destruir famílias. E ele não tem família. Por isso, o alvo é a tua. E se você não quer perder o teu bem mais precioso, dá tempo de você se reconciliar com a tua família hoje. Nós vamos orar nesse momento. Quem sabe? Quanto tempo, irmão? Ora falando sério. E aqui eu encerro. Quanto tempo você não diz o eu te amo de verdade, olhando nos olhos dessa pessoa que está aí? Quanto tempo você não dá aquele beijinho no rosto de verdade, olhando para aquela pessoa? Irmão, família, irmão. Tá quanto tempo trabalhou? Tem vergonha aí de dar beijinho? Às vezes eu sou bem acanhado, irmão. Mas nem quando eu estou com a minha esposa, ô glória, é nós. Mas é nós, só nós. Ponto. A gente precisa ter carinho, demonstrar. Às vezes a gente é tão seco, somos outro que só misericórdia. Já deu aquele eu te amo, meu amor. A gente renova as alianças, mas o amor vai ficando para trás, irmão. E tem gente que já não é mais o mesmo há tempos e Deus quer renovar não só uma aliança, mas o amor entre o casal. Oh Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos orar nesse momento, porque eu estou sentindo a graça e o fogo do Espírito Santo aqui nesse lugar. Você segura na mão da tua esposa, porque vocês dois são tudo só. Aleluia.
E quando nós orarmos aqui, você vai orar por ela e ela vai orar por você. E você vai abençoar essa pessoa que tem estado contigo todos os dias. Oh glória, Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estar na tua casa, na tua presença. Eu te agradeço, ó Deus, por esta noite magistral, magnífica, que o Senhor nos concedeu nesta igreja, junto com este povo. Eu peço a ti agora, Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essas famílias, ó Pai, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor encha da tua presença e do teu Espírito, que o Senhor renove estas alianças aqui, e não somente as alianças, mas a chama do amor dentro dos seus corações, que haja diálogos, ó Pai, que haja diálogo, Senhor, em nome de Jesus, não somente entre o casal, mas entre os filhos também, que muitas vezes estão escondidos em um quarto, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, a comunhão, a transparência nesse lar, nesta casa, e o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, em nome de Jesus, em favor dessas famílias que aqui estão, e quebro todo laço, e quebro todo embaraço, e quebro toda lança, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo projetou para destruir essas famílias, acabar com relacionamentos, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos por terra a autoridade no nome de Jesus. Declaramos essas famílias abençoadas e o teu nome sendo glorificado, Pai. Eu peço que continue conosco, abençoando, guardando, livrando de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, de toda investida do inimigo contra a nossa vida, nossa casa, nossa família. Abençoa, Senhor, o pastor desta congregação, os seus obreiros da força, da graça, da sabedoria, para que ele permaneça, para que ele continue, no nome do Senhor Jesus, cada vez mais sendo forte com a sua palavra. Aleluia, exalta esse homem na face desta terra, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, ó Pai, o teu Espírito testifica na tua presença, e nós clamamos a ti, que cada alma, cada coração, em nome do Senhor Jesus, seja tocado por ti agora, e você que é batizado com o fogo do Espírito Santo, começa a dar lugar para ele agora, porque ele vai renovar as tuas forças. Tem gente que vai sair aqui curado, tem gente que vai sair aqui liberto, tem gente que já está sentindo o fogo do Espírito, tem gente que já está sentindo o renovo, tem gente que já está sendo tocado por ele, vai sendo tocado agora, vai sendo renovado agora, vai sentindo a presença do Espírito. Santo e eterno. As irmãs do círculo de oração rapidamente. De mão dada aqui. Eu tenho uma coisa para fazer aqui. Rapidamente. Há um mistério. Eu entrego aqui a minha participação. Eu via, aleluia, um espírito de contenda, contendendo, tentando criar divisão e contenda no meio desse coral, no meio desse círculo de oração, colocando disse-me-disse, colocando contenda, mas o Senhor, nessa noite, está colocando por terra esse espírito, aleluia, espírito de contender, vai, espírito de contender, vai, espírito de contender, vai, seja queimado agora, enquanto Deus queima, ele está curando, está sentindo Deus queima, pela fogo aqui, deixa derramando fogo aqui, tem uma sendo curada, tem uma sendo liberta, e nós temos sinais, que de nós vamos assim, o Senhor vai apresentar mais
força, porque Deus é fiel. Deus é fiel e vai honrar a tua fé, te diz o Senhor. E para provar que sou Deus, estou no meio da igreja, nessa noite, eu derramo uma gota da minha glória sobre vós. Recebe, recebe, Glórias a Deus. Continua, Paizinho amado. Aleluia. Senhor, que tem falado da tua igreja nesta noite, Senhor. Neste começo, Pai querido, falou que cada um nesta noite, meu Pai. Ó, Senhor amado, basta, Senhor querido, o teu povo continuar, Senhor amado. Ó, Senhor querido, Senhor querido, faz uma obra, faz uma obra. No começo, Aleluia. em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, vamos louvar então para encerrar em nome de Jesus, amém? Quem precisar ir embora pode